Olá, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de número 18, tá? Nós vamos trabalhar, então, dar início, aos polígonos e construções geométricas. Então, na apostila de vocês, página 23, tá? Então, a apostila do volume 3, página 23. Então, vocês podem ir lá, tá? Para que a gente possa estar dando início ao nosso conteúdo. Então, vamos lá, já pegaram a apostila de vocês? Vamos para a página, então, 23. Na página 23, então, nós temos o título, Polígonos e construções geométricas. O que são polígonos? Vamos lembrar? Polígonos são figuras geométricas planas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. São fechados, não são vazados, certo? Então, quer dizer que são os triângulos, os quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, e assim sucessivamente. Nomes dados à quantidade de lados que cada um possui, certo? E lembrando que quantidade de lados, vértices e ângulos são sempre os mesmos, tá? Então, aqui, tem uma representação de um origami para vocês, tá? Na construção de uma caixa, tá? De uma caixa, para representar esses polígonos aí, tá? Para representar esses polígonos, tá? Então, quem quiser fazer aí, fique à vontade, tá? Mas nós vamos para a página 24. Na página 24, nós vamos relembrar, então, alguns elementos, desses polígonos, tá? Então, nós temos os ângulos. O que é um ângulo? É qualquer região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. A unidade de medida é o grau. Então, aqui, nós temos a semirreta. Tem início, mas não tem fim. Ela passa de B, A por B, certo? Então, é uma semirreta. E a C é outra semirreta. E aqui, essa região, tá certo? Delimitada por duas semirretas, é chamada de ângulo. Este aqui marcado é o ângulo interno. Se eu olhar pelo lado de fora, eu vou ter o ângulo externo, tá certo? Então, aqui nós temos o ângulo interno e o ângulo externo, tá? A medida de grau, a medida do ângulo é o grau, tá? Que é a bolinha pequenininha que vocês estão vendo aqui, que é dividida em 360, porque ela vem da circunferência. Quer dizer que nós dividimos uma circunferência em 360 partes iguais, tá? Então, tá bom. No ângulo da figura, indicado por BAC, tá? BAC, temos o ponto A, a origem das semirretas, então é o ponto em comum para eles, que também é chamado de vértice, tá? E o AB e o AC são, então, chamados de lados do ângulo, tá? Então, são elementos aqui importantes. Nós usamos o transferidor para fazer as medidas, tá? As medidas dos ângulos. Nós já vimos aí no 6º e no 7º ano, a gente já passou, trabalhando com a questão do transferidor. Vocês estão vendo aqui, que ele tem a linha, que sempre vai estar na base, que é chamada de linha de fé, onde ele vai passar em cima do zero, e a outra, que vai passar no ângulo determinado, que a gente pode ver a abertura dele aqui. Então, este ângulo aqui, que nós estamos passando o mouse aqui para vocês, tá certo? Ele tem uma abertura de 120 graus, tá certo? Que é o AOC, tá certo? O ângulo AOC de 120 graus. Ele está com a linha de pé, o centro, que é o vértice, ele está posicionado, o centro do transferidor, no vértice, do ângulo,
tá certo? No vértice do ângulo, para que a gente possa fazer, então, essa passagem aqui, essa medida do ângulo, tá? Aqui vocês estão vendo, né, uma realidade aumentada do positivo, tá? Então, vocês podem passar, tem um aplicativo, né, que vocês baixam, que é o RA positivo, tá? Baixando esse aplicativo, vocês podem fazer, então, essa realidade aumentada aqui, para que vocês possam estar visualizando uma explicação desse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto é bissetriz, tá? Construção de ângulo, bissetriz e mediatriz, tá? Então, o nosso primeiro assunto é a bissetriz, tá? O que é uma bissetriz? Bom, aqui ele usa o compasso para fazer a construção de ângulo. Se vocês quiserem seguir o passo a passo, né, que ele está fazendo, tá? Vocês podem seguir aí para dar continuidade nessa construção desse ângulo aqui, tá? Então, ele construiu um ângulo. Esse ângulo aqui, ele é de 60 graus, tá certo? É de 60 graus, tá? E aqui, então, ele está pensando, tá, em trabalhar, daqui ele foi para o outro ângulo, que também foi de 60 graus. Tá? Então, aqui foi um ângulo de 120 graus. Bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Nós já vimos isso no ano passado, tá? Lá no 7º ano. Então, bissetriz nada mais é do que um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Então, por exemplo, voltando no exemplo de cima aqui, ó. A partir de um ângulo de 60 graus, podemos traçar outros ângulos. Veja um exemplo a seguir. Então, aqui ele pede para vocês colocarem, né, o compasso em qualquer ponto, tá certo? Fazer uma abertura e jogar lá, tá? Determine com o uso do transferidor a medida do ângulo AOR. Então, A que sai daqui, passa por O e vem até R aqui, ó, essa abertura aqui. Discuta com os colegas explicando o porquê do valor encontrado para a medida desse ângulo. Então, ele está mostrando para nós aqui, ó, que AOR, tá? AOR, ele vai medir 120 graus. Então, está aqui para vocês a resposta, ó. A medida, tá vendo aqui, ó? A medida do ângulo AOR é igual a 120 graus, tá? O que nós temos aqui de importante para a nossa construção da bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio. Então, ó, OK, que ficou esse segmento aqui traçado, né, por primeiro, tá certo? Ele está dividindo os 120 graus, que vai daqui até aqui, certo? Dividindo os 120 graus em dois ângulos de mesma medida. Então, eu tenho 60 para cá e 60 para cá. Então, bissetriz, tá, é o segmento que divide um ângulo ao meio, tá certo? Como nós estamos à distância e vai ficar um pouco difícil da gente começar a calcular, então eu só quero que vocês memorizem, mentalizem isso. Bissetriz é eu dividir um ângulo exatamente ao meio, ou seja, dividir por 2. Então, se eu tenho um ângulo total de 40 graus, eu vou dividir ele em dois ângulos de 20. 40 dividido por 2 vai dar 20, tá certo? Aqui ele trabalha com a ideia, né, de dobras de papel, para que vocês tenham essa representação dos ângulos, tá certo? Então, aqui nós vamos ter a definição de bissetriz. É um ângulo, né? A bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide em dois outros ângulos congruentes. Congruentes, ângulos de mesma medida, tá? Ângulos de mesma medida. Agora, mediatriz. O que é a mediatriz? O que é a mediatriz? Deixa eu só fazer um... Não vai contar muito. Desculpem aí, pessoal. É que o sol está nascendo e fica assim. Mas vamos lá, vamos acabar aqui rapidinho, tá? Mediatriz, olha lá, construção de mediatriz.
Mediatriz também é um segmento que divide um ângulo ao meio, mas ele forma ângulos de 90 graus. A bissetriz não. A bissetriz divide qualquer ângulo ao meio, não precisa formar ângulo de 90 graus, tá? Mas a mediatriz, tá? Ela vai sim formar ângulo de 90 graus. Aqui ele está trabalhando com vocês uma dobradura de papel novamente, tá certo? A gente pode estar fazendo isso depois na aula ao vivo com vocês, tá? E aqui vem a definição, ó. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular ao segmento e que contém seu ponto médio na figura. Reta perpendicular ao segmento. Reta perpendicular é uma reta que forma ângulo de 90 graus, tá certo? Então aqui vocês estão vendo, né, essa situação aqui, tá? Que forma ângulo de 90 graus. Então, é só para a gente dar uma pincelada, tá certo? Nesse conteúdo. É um conteúdo fácil, tá? Nós vamos usar bastante a régua, tá? E vocês, então, depois vão poder estar acompanhando nas aulas ao vivo aí, tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, tá? E a gente volta a falar disso aqui nas nossas próximas aulas ao vivo.